ato de amor pelo próprio corpo. Essa é a Live Felicitariana. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um papo onde a gente conversa com as mulheres que participaram do programa ECOA de desintoxicação com amor e vivenciaram um processo de 10 dias de limpeza interna do físico, mas também visando o equilíbrio do emocional, o mental e o espiritual. Eu tô aqui com a Sofia Ray. Seja bem-vinda, Sofia. Gratidão por aceitar esse convite. Eu que agradeço pelo convite. O que mais é possível, né? Se você puder contar um pouquinho da sua história em relação à sua alimentação, à sua saúde, até você conhecer o programa ECOA, até você descobrir essa desintoxicação. Eu sou terapeuta, então eu já trabalho com algumas ferramentas que a gente faz pergunta e segue a energia do corpo. E escolher fazer o processo foi fazendo perguntas e seguindo a energia do corpo. O que aconteceu? Na verdade, eu estava com desafio para dormir. E aí, fazendo as perguntas e requerendo a consciência, me veio que eu precisava fazer uma desintoxicação do intestino, fazer uma desintoxicação do meu corpo para que o sono melhorasse. Então, o motivo de eu ter realmente escolhido foi esse. Mas não sei se você lembra, foi a segunda tentativa junto com você. Porque a primeira, foram 3 fases, tá, gente? A primeira foi, a minha agenda estava muito lotada e eu não conseguia, porque requer um tempo para se dedicar à alimentação. Eu não consegui me adaptar e a limpeza, ela é muito profunda. E eu sou muito sensível, então eu consigo perceber. Então eu falei, gente, eu vou fazer o seguinte, vou tirar 10 dias para mim, para que eu possa fazer isso, só isso. E realmente eu me colocar ali a serviço de fazer essa limpeza. E foram muitas descobertas e muito a perceber, não só, eu percebi que aumentou a intuição, aumentou a percepção, aumentou a consciência. E assim, o meu corpo fez umas outras escolhas, igual eu te falei, eu comecei um curso de naturopatia depois, porque a experiência foi tão, para mim, tão importante, que eu escolho isso como uma forma de vida. Então, estou eu estudando para aprender a fazer e a continuar ouvindo e honrando o corpo, mas com as ferramentas, né? De uma maneira que funcione. Igual eu falei, lá você tá como nossa mentora, então é mais fácil. As receitas estão prontas, é só seguir o passo a passo direitinho. Quantos dias você fez o processo na primeira vez que você fez? 4 dias. Foi 4 dias. E aí você sentiu que estava É, realmente muito lotado, aí não conseguiu dar continuidade. não consegui. E aí eu fiz uma vez o de intestino sozinha, que eu acho que eu me sinto que eu fui preparada a primeira vez mentalmente. A primeira vez que você limpa o intestino, eu brinquei assim, todas as merdinhas saiu do intestino foi pra cabeça. Porque é onde tá as nossas emoções, não adianta. Não adianta falar que não é porque literalmente, dá pra perceber no corpo. Então eu percebi que foi mais um preparo mental. Na segunda vez eu senti que eu tive um preparo emocional para conseguir atualizar. E outra coisa, eu estou num processo tem 4 anos que eu estudo e eu vivo disso, né, das terapias. Faz 3 anos e meio que eu atendo, então 4 anos que eu estou vivendo isso. Eu percebo que eu fui passando por um processo espiritual, mental, emocional, e a intoxicação foi a atualização no físico. E é incrível, né? Eu trabalho com iridologia, dá pra ver na minha íris a diferença. Muda, a íris muda muito. É uma das primeiras coisas que eu percebi quando eu mudei minha alimentação, que a minha íris, ela mudou de cor. Ela ficou um azul mais claro. Hoje em dia o azul é bem mais claro do que era antes, quando eu tinha uma outra alimentação. Muda Sim. completamente. Incrível isso. E para quem escolhe, né, experienciar e saber como que vai ser com uma alimentação assim. Eu escolho fazer novamente, escolho fazer os outros cursos, né, que você dá, que traz bastante consciência. E o que Que legal. Que lindo saber que você expandiu tudo isso. E aí você decidiu fazer a segunda vez. Você sentiu que seu corpo estava chamando, que você precisava, estava tendo dificuldade de dormir, né? sim, não estou tendo mais. Eu estava tendo Olha. muita. Esses dias aqui tá muito frio. E aí é incrível, né? Como a gente acostuma a não dormir bem e o como a gente acostuma a dormir bem. Esses dias pra trás meu nariz entupiu, tá? Tava muito seco, então eu tive dificuldade. Eu falei, gente, como que eu conseguia não dormir tão bem? Porque agora eu estou dormindo bem, de um dia pro outro eu fiquei muito diferente. E a gente vai se acostumando, né? A gente se acostuma. Nossa, você acostuma. A gente se acostuma a viver mal. É incrível isso. Porque assim,
quando a gente é criança e a gente vive no nosso ápice de energia e a gente tem toda aquela energia, criatividade, pensamentos, ideias, né? Aos poucos, é muito gradativo, é muito sutil. Aos poucos, a gente vai se submetendo a não ter mais esse ápice de saúde por conta de várias questões. Uma delas é a alimentação, né? E esse sistema que a gente já nasce imerso dentro de que a alimentação precisa ser dessa maneira e que a gente precisa viver sob estresse, várias questões. E é tão gradativo, é tão sutil que a gente vai se acostumando. Tem até um estudo que foi feito com os sapos e mostraram que os sapos que eram colocados dentro de uma panela de água quente pulavam dessa panela. Mas se os sapos ficavam dentro de uma panela com água e a água ia gradativamente aumentando 1 grau a cada hora, eles morriam nessa panela de água quente. Então a gente se acostuma a viver no médio aí, né? E quando a gente prova a sensação de estar com o corpo limpo, desintoxicado, é outra coisa, né, Sofia? Sim. Várias coisas, né? Eu percebi, a partir dessa conexão, nos últimos tempos eu engordei muito. Eu engordei 15 quilos, eu era bem magrinha. Então, eu perguntei pro corpo também, tá? Quando foi que isso começou? E aí, me veio a lembrança. Quando meu intestino começou a não funcionar direito. E tava muito ligada a isso. Então, as coisas que eu consegui após esses 10 dias foi o intestino voltar a funcionar de uma maneira muito mais fácil e natural e dormir, gente. Não tem nada que pague você dormir bem. E é ação. E assim, eu consegui sentir muito. Eu consegui sentir muito a limpeza da vesícula. Eu consegui sentir no corpo a leveza. E uma coisa que pra mim foi muito importante, eu nunca tinha conseguido ficar de jejum. Nunca tinha, na verdade, né, determinada a ficar. Tentado de verdade. Quando a gente fica no processo, naquele último dia, que parece que vai ser o mais desafiador, pra mim foi o mais libertador. Eu falei, gente, eu tô tão feliz. Foi muito surreal. Né? Eu falei, gente, eu sou muito do contra, porque era pra ser o mais desafiador, pra mim foi o mais leve. Não tive dificuldade nenhuma pra fazer o processo, pra ficar no último dia. Mas no meu ponto de vista, realmente eu precisei parar e falar, não, estou fazendo assim. E eu creio também que é muito uma energia do meu corpo. Ele escolheu, né? Chega um nível de consciência corporal que ele escolhe, se você não faz, ele empaca, né? Que ele chegou e falou, ó, para e faz isso. Faz isso para você vivenciar realmente isso, porque a gente tem um caminho para seguir por aqui. Então foi assim, foi bem intensa. O corpo pede. É lindo você trazer isso, porque ontem eu conversei com a Nath e ela falou justamente o oposto. Ela falou, nossa, eu consegui fazer várias coisas durante o processo de desintoxicação e tal, mas é legal a gente entender que cada corpo é um corpo, cada experiência é única, cada momento que a gente está vivendo é único, né? E quando eu sinto assim que o corpo, ele tende a pedir esse tempo quando a gente não tá dando nada de tempo para ele. Então, tipo assim, você tá muito na correria, uma hora o corpo fala assim, não, peraí, vamos tirar aí umas férias, descansar um pouquinho, né? Dar uma relaxada e aí para e faz o processo. E eu realmente eu sou muito produtiva o tempo todo. E depois. Você é super ativa, né? Eu sou. E depois do processo eu tirei já uma semana de férias. Eu cheguei semana passada, e a gente foi pra praia, foi descansar. Até quando a gente se falou, eu tava de férias, né? Então, você aprende a ouvir mais o corpo. Mais ainda. Mais ainda. Uau. Não ouve. E desafios nessa jornada? Você sentiu, assim, alguma... Você chegou a comentar comigo, né, que você tava com dor de cabeça. Como é que foi esse processo aí pra ti? Eu tive dor de cabeça, já vou avisando, mas eu acho que foi mais porque eu tive dor de cabeça, né? Não fiz perguntas que eu sempre faço. E eu tava meio assim... na verdade, a gente pegou aqui, foi bem desafiador pra mim, porque a gente pegou aqui quando estávamos de lockdown total. Eu não conseguia primeiro comprar as coisas orgânicas. Não tinha nada aberto, nada. E eu não tava conseguindo comprar. Então, o primeiro desafio pra mim foi comprar. E eu falei, não, vai dar um jeito. E aí eu consegui comprar que não era orgânico. Falei, tá, tudo bem. Depois eu vou começar assim. E aí depois de 3 dias eu consegui comprar orgânico. Então foi o primeiro desafio. E aí eu tava fazendo tudo, né? E eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Como tava tudo fechado, a gente tava numa fase bem desafiadora mesmo. Que até as farmácias nos primeiros dias não estavam abertas. Então essas lojas que vendem produtos hospitalares também não estavam abertas. Eu não conseguia comprar para fazer o enema.
E aí, até você Uhum. perguntou, você fez o enema? Tinha chegado um dia antes pra mim o meu kit. Eu falei, eu não consegui fazer. Aí eu consegui fazer o enema. Gente, primeiro a gente limpa pontos de vista sobre o enema, né? Porque, assim, é muita contribuição. Na primeira vez que eu participei, não tinha. E eu adorei, porque era uma coisa que eu já sabia que era interessante, mas nunca tinha feito. Eu já sabia que era contribuição, mas eu nunca tinha experienciado. E eu amei mesmo. E eu gostei muito, principalmente o enema de café, é surreal. É eu na vida. Sabe, cheio de energia. E foi Muita energia, né? e foi só fazer o enema, acabou a dor de cabeça. E incrível, assim, a percepção, porque como você na sua área é como eu sou na minha. Eu percebo muita energia, porque eu vivo isso. E você realmente vive a desintoxicação. Então, de conversar comigo, você sabia, você não fez o enema. Aí eu falei, não, ela então faz que vai melhorar. Igual eu com os meus clientes e alunos. Você não fez a ferramenta, então faz que vai melhorar. É a A mesma coisa. gente vai sentindo. É, O gente. intestino, você até chegou a comentar assim, como a gente sente as emoções no intestino, né? O intestino, ele é o nosso primeiro cérebro emocional. Tudo que a gente sente de emoção, a gente tem um pensamento, a gente pensa que a gente racionaliza primeiro para depois sentir. Na verdade, é o oposto, né? A gente primeiro sente e depois pensa sobre o sentimento, racionaliza o sentimento. Então, primeiro é o intestino. Primeiro a gente pensa com o intestino para depois pensar com o cérebro. E aí, quando a gente limpa, traz clareza mental, traz clareza de emoções, Traz. né? E também elimina muitas dores. Por que que eu te perguntei do intestino? Porque o nosso intestino, primeiro que ele está completamente ligado ao nosso cérebro, né? As dores de cabeça dessa zona. Segundo que o enema, essa limpeza de intestino que a gente faz é incrível, porque na Primeira Guerra Mundial faziam enemas em soldados que estavam com muita dor no corpo, né? E era um alívio quase que instantâneo. Tanto o enema normal de água quanto o enema de café. Era instantâneo, assim, esse alívio de dor incrível, né? E aí, fazer um enema e você sentiu isso na sua pele mesmo. Tanto eu tava com dores nas pernas, não sei se você lembra. Eu senti muita dor nas pernas e muita dor de cabeça. E foi só fazer o enema que acabou, pronto, acabou. Aí eu até te mandei mensagem, nossa, foi muita contribuição. E perceber também o quanto estar com os nossos filtros limpos, né? Fisicamente também é contribuição. Traz clareza mental, traz percepção, aumenta a consciência. Que a gente não tem, às vezes, clareza do quanto expande também estar com o corpo em harmonia, né? Tudo funcionando que ele escolhe funcionar. Uhum. E fluiu pra ti a alimentação? Como que foi pra ti esse processo? Se alimentar diferente? Como é que era a sua alimentação antes e durante o processo? Teve diferença? Fluiu, teve? Não, completamente. Porque aí eu tirei tudo. Eu ainda tomo leite, mas eu tomava muito mais leite. E eu não tô conseguindo ainda ter tanta alimentação, porque uma que eu fui pra praia deu uma desconectada. E outra, que aqui tá muito frio. Pra mim, acho que o desafio tá manter só suco. Mas eu amei Uhum. tomar o suco verde todos os dias. É incrível, porque você sente a diferença todos os dias. E pra mim mudou tudo, porque a gente tirou tudo, né? Ficou só com frutas e verduras. A questão de comprar orgânico, de usar mais orgânico, eu sempre já gostei. Eu tenho uma sensibilidade muito. Assim, se não for orgânico, meu corpo já às vezes não quer. Tem a água que eu costumo tomar também, sabe? Tem essas coisas que eu já tinha percebido no corpo. Mas realmente faz muita diferença. Pra mim, o desafio, eu não sou vegetariana. Todo mundo fala, trabalha com energia vegetariana. Não, gente, eu não sou. Eu como carne. Não foi nem comer carne. Assim, que eu faltou, às vezes, o mastigar. Sabe uma coisa? Uhum. Às vezes eu queria comer alguma coisa salgada. Sal. Nossa, o que eu comeria agora? Pra mim, Sim. eu acho que foi o mais desafiador. O resto não foi tanto, não. As maçãs, quando eu não conseguia comer, eu bebia. Então, batia. Mas eu gosto muito de suco. E aí eu percebi o quanto eu tinha esquecido disso. Que na infância inteira eu nunca tomei refrigerante, eu tomava suco. Minha mãe sempre fez suco natural, minha mãe fazia bolo caseiro, essas coisas. Então eu resgatei isso de suco natural. De, ai, nossa, eu vou comer alguma coisa? Não, eu vou tomar um suco. Eu gostei muito dessa consciência do suco também. De lembrar o quanto é a contribuição. E aprender a fazer o suco verde certo, né? De verdade. Faz diferença, né? E assim, eu queria comer, eu tava vendo, eu não sei se foi lá no processo, nos vídeos, ou se foi no seu Instagram, que você comia o açafrão fresco, sabe? Uhum.
E aí eu falei, Um super, né? onde eu vou conseguir isso? Você acredita que hoje de manhã meu cliente veio, faz 2 anos que ele não vinha, ele tem uma chácara e ele trouxe pra mim? Eu falei, gente, Olha. eu vou experimentar o fresco, como pode melhorar? Porque tem coisas que às vezes não é fácil de achar. E ele Sim. trouxe bastante, vai dar pra eu plantar, então eu vou ter aqui agora. O açafrão, ele é incrível porque ele é o alimento mais anti-inflamatório da natureza. Não existe nada mais anti-inflamatório que o açafrão. É uma medicina muito poderosa para colocar no suco verde e para fazer outras receitas, aí colocar na sopa. Enfim, é um super tempero. É maravilhoso. E essa questão que você falou da gente não encontrar tantas coisas, tantos recursos, eu percebo e sinto que, para mim, no início foi difícil também, assim, a gente enxergar, porque a gente está muito acostumado a enxergar alimentos de um ponto de vista, Sim. né? Do ponto de vista do arroz, do feijão, enfim, da alimentação convencional brasileira, né? De todos os dias. Quando a gente começa a caminhar, a trilhar o caminho da alimentação natural, parece que as portas vão se abrindo, assim. Como você falou, seu aluno te trouxe o açafrão hoje. Os alimentos, eles começam a chegar pra gente de uma forma que a gente não espera. É como se a gente expandisse. Bom, você trabalha com as energias, você deve entender melhor do que eu disso. A gente abre as possibilidades Sim. para que isso entre na nossa vida, né? E assim, aprender o enema foi muito importante. Eu acho que tirar muito. Eu limpei muita crença e muito ponto de vista, muito medo, muito receio. Ai, mas será que eu vou gostar? Sabe? Barreira mesmo. Uhum. Barreira, a gente vai criando. São barreiras Natural. do processo. Uhum. E eu achei que foi leve. Eu acredito que o próximo eu consiga já adaptar com a minha rotina. Eu creio que. Uhum. Com certeza. E também, gente, eu fui analisar energeticamente depois. A pessoa empata sensitiva, fazer um processo desse em meio a 2 portais. Porque foi no meio de 2 portais. E, gente, energeticamente eu peguei um que tinha muitas energias para ajudar na limpeza. Então, realmente Uhum. requeria eu parar, olhar para isso. E o bom de ontem que a moça não precisou parar, que é que, igual você falou, cada pessoa é o universo inteiro. Cada um vai reagir de Uhum. uma forma, cada um tem uma verdade, uma maneira que funciona, né? Sofia, aí, para ir finalizando, eu queria saber de ti que acabou, que você acabou levando dessa jornada para o seu dia a dia, para sua rotina? Na verdade, eu sou meio visionária, né? Aquelas... eu já tô lá, eu tô fazendo umas escolhas grandiosas. Eu escolhi ter um espaço maior para ter uma horta orgânica. Eu não tô plantando aqui ainda porque não funcionou a nossa horta. Realmente a terra aqui, acho que o espaço tem um espacinho, dá para fazer, mas realmente a terra ela não tá ainda preparada. Mas eu escolho um lugar para ter mais. Eu gosto de ir lá e colher e poder fazer tá fresquinho, sabe? De ter isso, ter mais tempo para olhar para isso, para programar alimentação. Então, estudar mais também, que eu gosto de estudar uma coisa que para mim funciona. Como que funciona, o que que eu posso fazer. E tudo que eu vou estudando, eu vou experienciando, né? Vou vivendo isso. Então, eu estou num processo de trazer essa parte de não só uma alimentação, mas uma vida mais natural. Então, estamos no processo. Estou pesquisando várias coisas para pôr em prática. Para mim, foi muita contribuição. Eu escolho fazer mais vezes. Eu creio que vai ficando uma coisa natural, até que eu consiga realmente fazer uma mudança. Eu também percebi que eu achava que tirar de uma vez tudo seria mais desafiador, mas eu acho que é mais fácil hoje. Você tirar tudo, ó. Pronto, tô de detox. Então, tem dois pontos aí nessa questão. O primeiro deles é se a gente tira tudo para vivenciar um processo como esse, ficar imerso como se fosse uma maratona mesmo, né? De saúde, de desintoxicação. Sim. Aí sim, eu sinto que é fácil, que é prazeroso, principalmente quando você tem uma guiança, né? Você sabe exatamente, hoje eu vou acordar e vou fazer isso, amanhã eu vou acordar e vou fazer isso, você sabe o que você vai viver ao longo do seu dia. Agora, se a gente faz uma escolha alimentar e quer fazer essa mudança tão grandiosa de um dia para a noite, de uma É, semana para outra, fica muito difícil, porque a gente não tem uma base de sustentação. A base de sustentação no processo é o acompanhamento. é. Agora, a base de sustentação na mudança alimentar é você com você mesmo, né? Então, é muito importante que quando você escolher fazer essa mudança de alimentação, seja bem gradativo. Claro que não é uma regra, né? Não existe verdades absolutas. Cada mulher vai saber o que é melhor para si mesma, mas foi o que eu fui percebendo ao longo da minha jornada. Muitas mulheres falavam
Bel, eu tentei tirar da noite pro dia e não se sustenta, sabe? Sim, Dura uma semana, mas não se sustenta por muito tempo. E sim, quando a gente faz esse. Eu gosto muito de usar a técnica do inclua para depois excluir. Que é sim, primeiro você incluir uma rotina alimentar. Por exemplo, se você quiser tirar o leite da sua vida, primeiro incluir a rotina de fazer o leite vegetal, de substituir o leite vegetal, para depois gradativamente ir retirando o leite da sua vida. E assim com todos os alimentos. O processo fica muito mais leve, assim. Talvez seja um pouco mais demorado, mas a sim. ideia é que ele seja consistente, né? E não Sim. que seja de um dia para o outro. Isso faz bastante diferença. É. Quando você for fazer, Meu ponto pode de ser uma vista era boa. toques mesmo, que eu falei, gente, será que eu vou conseguir ficar 10 dias? Mas não, é leve, não, o corpo, ele vai requerendo ali, os sucos, ele nutre muito, né? Você não fica com fome. É incrível o quanto o suco verde deixa nutrido, hidratado, sustenta mesmo. É incrível, Uhum. eu achei incrível. Porque a minha rotina de manhã, né? Os atendimentos que eu faço de manhã. Então, a minha rotina de manhã ela é mais desgastante. E eu consigo ficar, às vezes, a manhã inteira só com suco verde. Tranquilamente. E se a gente for pensar, o suco verde ele é tão poderoso que, às vezes, por exemplo, de manhã, o café da manhã, o convencional brasileiro é o café, um pedaço de pão, talvez uma fruta, né? O suco verde vai espinafre, vai maçã, vai couve, vai um monte de folha, né? Quantas possibilidades nutrientes que a gente tem para se sustentar, para passar o dia, diferente da gente realmente comer alguma coisa, né? A diferença é que a gente vai comer, né? Mastigar, ingerir, mas de nutriente, com certeza é muito mais rico, muito mais saciante. E o mastigar também, eu percebi que é muito questão emocional, sabe? De estar ali vivenciando os 10 dias, eu percebia. Aí eu ia usando as ferramentas para trazer leveza. Mas eu falava, gente, o quanto é emocional. E é um caminho neural que a gente tem, né? É por aqui que funciona. Aí você para, não, peraí, que tem outras possibilidades, eu vou criar um outro caminho aqui. É bem interessante. O mastigar está muito conectado a vários tipos de apegos, assim, que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida. Se a gente for pensar, cada dente nosso, ele está conectado a uma zona cerebral. Sim. E quando a gente mastiga, a gente ativa diversas zonas, né? E às vezes a gente para de mastigar e entra quase que em abstinência. É É, muito louco isso, porque isso pode acontecer muito durante o processo, de entrar nessa abstinência e falar, meu Deus, mas é só o mastigar, às vezes não é nem a fome, né? Não sei se você é chegou a pensar nisso. mastigar. E E quando aí você tá, é por causa de tudo isso. você tá presente com o corpo, você percebe, eu não tô com fome, eu tô com vontade de mastigar. Tô Uhum. sentindo Uau. mastigar, isso não é fome. É bem interessante. Porque realmente, durante o processo, a gente acha que não, mas na verdade você se alimenta muito melhor. Né? Assim, não é que tira. Todo mundo, ai, mas pra que que. Ah, uma coisa que aconteceu também interessante. As pessoas confundem detox com dieta. Gente, Uhum. detox, você vai limpar os seus filtros. Você vai deixar tudo limpinho para que o seu corpo aumente a imunidade. Né? Normalmente, quando a gente faz uma dieta, o que acontece com a imunidade? Cai. E aí até Uhum. uma pessoa falou assim para mim, nossa, mas você vai fazer isso no meio de uma pandemia. Você vai ficar sem imunidade. Pelo contrário, aumentou. Né? Principalmente nos dias que eu fiquei usando, porque eu continuei usando muitas coisas alguns dias. Agora que eu preciso voltar, né? Melhorar a alimentação de novo, porque eu viajei e dei uma desconectada. E é uma coisa que eu também senti. Quando você viaja, você sai da sua rotina, é muito desafiador manter. Não tem nada. Né? Não tem Uhum. opção para você comprar assim. Isso que eu falei, gente, realmente requer uma adaptação, assim, não só de quem escolhe mudar a alimentação, mas de uma logística, porque não tem opção. Você não tem opção de comer nada ali que você estava acostumado a comer. E eu senti isso. Eu senti que a minha imunidade ficou melhor, né? O Uhum. meu corpo ficou Sim. melhor. Sim. A diferença entre a dieta e o processo de desintoxicação é que a dieta geralmente a gente tem uma restrição de caloria. E Sim. a desintoxicação a gente tem o oposto. A gente come muito durante o processo. E assim, come muito, eu emagreci, você não engorda, pelo contrário, né? Porque limpa os filtros, limpa o intestino e é muito líquido. Então, eu senti. Ah, outra coisa também que melhorou, não falei. Eu costumava ter bastante cólica. Eu achei que melhorou muito a cólica. Tive assim, bem Cólica menstrual mesmo? assim, pouquinho. Eu percebi que melhorou bastante. E principalmente, igual eu falei, o sono.
O sono. Aí, depois que aconteceu tudo, que eu falei, gente, realmente, meu corpo escolheu isso pra mudar o sono. E quem vai imaginar que você tem que fazer uma desintoxicação dos seus filtros para que você durma melhor, né? Mas É muito legal isso que você trouxe da cólica, porque eu percebi quando eu fiz a primeira vez a desintoxicação, também percebi em mim e muitas mulheres me relatam. E depois de alguns estudos que eu tenho feito, eu entendi o porquê. É principalmente por causa da limpeza de fígado. O fígado é o regente do nosso útero e dos nossos ovários. É ele quem dita tudo. Se a gente tem muita cólica, ou se a gente tem algum mioma, algum cisto, ou se ele está funcionando perfeitamente, se a nossa menstruação está toda regular. É o fígado quem dita. Se o fígado está limpo, está desintoxicado, então, consequentemente, a gente vai ter menos cólica, menos TPM também, que está relacionado às emoções, e uma menstruação toda regular. Então, faz muita, muita diferença limpar e desintoxicar o fígado. Às vezes, pode até acontecer de depois de um tempo você voltar a sentir essas cólicas mais fortes. E aí relembra, faz o processo de desintoxicação de novo, retorna para esse seu centro, lembra do fígado, porque faz muita diferença pra gente. A cólica é muito ruim, né? Convenhamos, é um saco. A gente tem que parar um dia da nossa vida, ficar de cama, tem que tomar chazinho. Trava, né, a nossa vida. Então, é legal a gente tomar essa consciência. Por isso que eu falo, é uma ferramenta. É uma ferramenta que a gente pode acessar a hora que a gente quiser, a hora que a gente precisar. sim. Outra coisa também que eu gostei foi os chás, né? Você vai se acostumando a tomar. Você vai se acostumando, você vai e fala, nossa, vou tomar um chá, vou tomar um suco. É bem interessante. É uma adaptação mesmo. Se torna prazeroso depois, né, de um tempo. Sim. E coisas, tem que vivenciar, porque tem coisas que você achar, nossa, isso aqui eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir ficar sem café, eu não vou conseguir ficar sem açúcar. Tem que vivenciar para experimentar e perceber que não é assim. Às vezes mais um apego emocional mesmo naquilo, naquela mania, do que o corpo. E o corpo vai sentir isso da minha vida. Né? Sim, e é muito interessante como a nossa mente, ela cria tudo. Se você fala no início de um processo de desintoxicação que você não vai conseguir tirar o café, então o processo vai ser, para tirar o café vai ser muito mais difícil. Você vai sentir dor de cabeça, vai sentir desconforto. Agora, se por um outro lado você já fala, tá tudo bem, 10 dias sem café, sabe? A cabeça, ela vai construindo o processo. Por isso que eu falo que não é só físico. É físico, emocional, mental, espiritual. E o mental tá ali o tempo todo para limitar e para deixar a gente ilimitado. A gente que escolhe os nossos pensamentos, nossas crenças vão limitar a gente dentro desse processo ou vão abrir portais grandiosos para nossa libertação. Né? Sim. A gente escolhe o ponto de vista, né? A gente escolhe o ponto de vista, você sabe mais que ninguém sobre isso. Mana, eu acho que era isso que eu queria conversar contigo. Te agradeço demais por esse papo, por você contar sobre a sua experiência, de tudo que você viveu. Gratidão imensa mesmo. Eu que agradeço pela escolha. O que mais é possível? Mas é possível. E a gente segue conectada. Quando quiser de novo fazer o processo, vem falar comigo, a gente se conecta. Sim, inclusive, alunos já. Gratidão imensa. Inclusive, vou deixar aqui esse último recado de que agora tá aberta as inscrições pro ECOA. Quem quiser sentir, só clicar lá no link que tá no meu perfil pra ver se escolhe fazer esse processo. Mana, um beijo no seu coração, que você tenha um dia maravilhoso. Gratidão imensa por essa conversa, por você se abrir, por contar toda essa experiência. Eu que agradeço. Luz, viu? Você também. Beijos. Beijo. Um ato de amor pelo próprio corpo.